Cumprimento a amada igreja da paz do Senhor Jesus, amém? Quem trouxe a sua Bíblia, eu te convido a abrir comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 22. Quem for achando pode se colocar de pé na presença de Deus, amém? Desde já eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, ao pastor Santo, aos demais irmãos que estão aqui, para ouvir da mesma forma que eu tenho que aprender, e creio que todos também têm a aprender. Glória a Deus. E a palavra diz, dizendo, é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto, e ressuscite no terceiro dia. E dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perderá. Mas qualquer que, por amor a mim, perder a sua vida, a salvará. Glória a Deus. Pode tomar seu assento, glorificando a Deus. De fato, se a gente for aprofundar um pouco a mais, vemos que antes dessa passagem, Jesus havia multiplicado pão e peixe para aquela multidão que estava com ele. Eram 5 pães e 2 peixinhos. Jesus ali multiplica, opera uma maravilha diante de todos. E depois da multidão dele sido retirada, ele pega os seus discípulos ali no momento só, o momento que está só Jesus e os discípulos. E ali ele faz essa incisão de palavras a ele. E se a gente for ler com carinho, Jesus descreve o que iria acontecer com ele. Que ele deveria sofrer, que ele deveria passar por provações, passar por uma angústia tremenda para poder dar uma chance de salvação a cada um. E a gente vê aqui no versículo simples, mas profundo: quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Esses dias, quem falou essa palavra aqui foi a irmã Joyce. Eu armazenei na minha cabeça e Deus me deu essa mensagem porque, de fato, em muitos altares aí fora está sumindo a mensagem acerca de Jesus, mensagem acerca do arrependimento, do perdão. Está surgindo aí umas mensagens para agradar o que você quer, falar aquilo que você quer ouvir. Só que hoje Deus me trouxe aqui não para mostrar que sou melhor do que ninguém, porque eu sei que o meu lugar é servo. Estou aqui para entregar aquilo que Deus manda, não o que a igreja deseja ouvir. Eu vim aqui para pregar o que Deus colocar no meu coração, não aquilo que você acha que precisa. E a gente começa a entrar no texto e assim eu começo a pregar. Porque Jesus fala, quem quiser, se a gente se aprofundar, vai ver que Ele não obriga ninguém. Ele não obriga, fala, se você quer, vem. Não, Ele olha para você e fala, se você quiser, você tem a opção. Isso é o livre-arbítrio. Depois que você aceita isso, você não tem mais o livre-arbítrio, creio eu, porque o livre-arbítrio dá para a gente possibilidade de escolher fazer o que a gente quer. E quando a gente aceita Jesus e decide seguir Jesus, a gente não faz o que a gente quer, a gente faz aquilo que Ele manda. E Ele fala, quem quiser, vocês têm essa opção. E quem escolhe vir após Jesus, Ele é muito claro e fala, se você quer, negue a si mesmo todos os dias, tome a sua cruz. Acerca disso, é uma renúncia que a gente deve fazer todos os dias. Não ser apenas um crente de um fim de semana, ou um crente só pelo meio da semana, não, é todos os dias. Todos os dias, quando você acordar, quando você colocar seu pé no chão, declarar, hoje eu nego a mim mesmo para poder seguir Jesus. Hoje eu nego o meu eu, o que eu quero, a vontade da minha carne, para viver a vontade de Deus, viver aquilo que Deus tem projetado para a minha vida. E de fato, se a gente for analisando, ele fala que depois de tomar cruz, aí sim vem a parte do siga-me, que é o lugar onde que a gente chega para seguir Jesus. Mas algo que eu quero aprofundar não é acerca de a gente negar nós mesmos, não é acerca da gente simplesmente seguir Jesus, é o fato da cruz. Que a mensagem mais linda que tem na Bíblia não é a mensagem da vitória, da chave do carro, não é banco estourando dinheiro na sua conta, não. A mensagem mais linda que tem na Bíblia é a cruz. Porque ali foi depositado um grande amor por cada um. E assim eu quero aprofundar nisso com cada um de vocês, porque Jesus descreve
que ele tinha que passar por aquilo. E mais à frente a gente vai ver que ele conversando com os discípulos, assim ele fala, vai ter que ser assim, tem que ser assim, não tem outro jeito. E Jesus, quando sobe para orar no Getsemane, com os seus discípulos ali, a Bíblia diz que Jesus ora ao Pai e fala, se possível, passa de mim esse cálice. Ele volta, olha seus discípulos dormindo, acordam e vai orar novamente, é a mesma oração, se possível, passa de mim esse cálice. Mas, algo que Jesus acrescenta é, que seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus ali naquele momento se colocou realmente como homem que passou pela terra. Ele se colocou como um filho ali que escuta ao Pai e decide, Pai, que seja feita a tua vontade e não a minha. Que a minha vontade esteja abaixo da sua, Pai. Que a minha vontade seja regularizada, seja abaixo da sua, e eu faça aquilo que o Senhor quer, não o que eu quero. E nos dias de hoje fica muito difícil, porque você vê gente aí fora, os crentes, que se diz ser crente e fala assim, eu faço o que Deus manda, só que chega na hora e começa, não, eu faço o que eu quero, eu vou para onde eu quero, eu vou escutar a palavra que eu quero, eu vou buscar aquilo que eu quero para mim, e não decide ouvir aquilo que Deus quer falar. Se a mensagem for arrependimento, ele fala, eu estou fora disso, eu não quero, eu quero saber de dinheiro, eu quero saber de carro, eu quero saber de bênção, eu só quero isso. Mas quando a mensagem fala acerca de perdão, eles falam, eu não quero isso. E Jesus ali mostra que, Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus se rebaixa a um nível muito baixo para aceitar a vontade do Pai. E é isso que a gente tem que fazer dia após dia. Em seguida e diante, Judas chega para atrair Jesus. Se você for ver, Jesus é traído com um beijo no rosto, por aquele que se assentava ao lado de Jesus, pregava com Jesus, andava com Jesus, chega e trai ele com um beijo. E Jesus poderia ficar irado com ele e falar assim, você tem um espírito maligno, diria eu, sai de perto de mim. Mas Jesus trata ele com um carinho imenso, porque Jesus fala, o que vieste fazer aqui, amigo? Jesus chama Judas, que iria o trair de amigo. Jesus não tratou Judas, não. Ele olha e fala assim, amigo, trata Judas com um nível de intimidade muito grande. Jesus é traído e é levado. A Bíblia diz que ele sofreu, cuspiram no rosto de Jesus. Imagina o nível disso. Se a gente, o irmão fala alguma coisa, a gente já quer sair no murro, sair quebrando tudo. Jesus levou cuspe no rosto, apanhou, sofreu e não falou nada. Aí os crentes de hoje em dia sofrem alguma coisinha, o irmão fala algo que não foi de agrado, eu vou sair da igreja, eu vou desistir de Deus, eu vou voltar para casa. Só que Jesus recebeu uma humilhação tremenda. E ainda depois de todo esse sofrimento, Pedro, que antes haveria falado para Jesus, eu não vou te trair, mestre, estarei contigo até o final. Quando é pressionado, ele nega Jesus uma vez. Pressionado novamente, ele nega pela segunda vez. E depois pela terceira vez. E toca. O galo canta. E Jesus, naquele momento sofrendo, Pedro entende aquilo que Jesus falou. Jesus já sabia o que iria acontecer e por isso já falou antes aos discípulos. Imagina Pedro naquela situação de prensa, aquela situação onde ele não tinha o que fazer e ele olhou e falou assim, eu vou negar Jesus. Eu falei que eu ia até o fim, mas a minha carne é fraca e por isso eu vou negar Jesus. A minha carne me faz eu negar Jesus. Pedro naquele momento, imagino eu, depois de ter negado, de ter se cumprido aquilo que Jesus falou, ele se arrepende ali naquele momento e fala, por que eu fiz isso? E acerca disso eu quero perguntar a toda a igreja, você tem negado Jesus todos os dias? Ou você tem seguido com Jesus todos os dias? Quando a dificuldade vem, você nega Jesus. Quando a porta fecha, você nega Jesus. Quando dá tudo errado, você nega Jesus. Ou você permanece firme e fala, eu não nego, eu vou seguir porque eu sei o meu alvo é Jesus, eu vou seguir até Jesus. Pedro toma aquela prensa e fica sem o que fazer e nega Jesus. Se a gente for acompanhando a história, Jesus, depois de ter sofrido muito, é exposto à multidão para que a multidão escolha, ou livra Jesus ou Barrabás. E a multidão grita em alto tom, liberta Barrabás e crucifica Jesus. Eles gritam, liberta Barrabás que cometeu o pecado, mas esse
Jesus aí, pode crucificar, não tem valor para nenhum de nós que estamos aqui. E quantas das vezes o mundo tem feito isso, a gente libera o pecado, mas crucifica aquele que tem poder para nos livrar do pecado. A gente crucifica aquele que tem poder para restaurar e liberta aquele que só destrói. A gente toma escolhas que vão contra a nossa realidade, expectativa. E aquele povo ali fala, pode crucificar Jesus. E Jesus começa a carregar aquela cruz que não era. A cruz que Jesus carregou não era dele. Eu quero fixar isso na sua mente. Porque aquela cruz não tinha o tamanho de Jesus. Não era para Jesus. Era para cada um de nós. Era para cada um pagar o preço pelo seu pecado. Porque lá no jardim, Adão e Eva caíram. E o pecado fez separação entre Deus e o homem. Mas Jesus desceu na terra para restituir aquilo que foi perdido. Jesus veio para abrir o caminho. E ele começa a carregar aquela cruz. No momento ali que ele é açoitado, zombado, zombam de Jesus. E no momento da crucificação, a Bíblia diz que tinha 2 ladrões também sendo crucificados. Um à direita e um à esquerda de Jesus. O que me deixa mais assim chocado é saber que um deles olha para Jesus e se tu é Jesus, desce e livra a gente também. O outro fala, não, a gente merece estar aqui, porque a gente fez errado, ele não merece. Aí ele olha para Jesus ali, naquele momento ali, na beira da sua morte, lembra de mim, Jesus. E Jesus fala, ainda hoje, estarás comigo. Aquele se arrepende, ele tem uma chance de arrependimento, ele não deixa para outro dia. Quantas das vezes a gente tem uma chance de se arrepender de algo e a gente quer deixar para outro dia. Quantas das vezes a oportunidade nos é dada, mas a gente fala, amanhã eu peço perdão. Não, a irmã discutiu comigo, mas amanhã eu perdoo. Amanhã eu vou atrás de liberar perdão. E se a trombeta tocar? Tu vai ficar na terra? Vai ficar na terra por causa de um perdão que não liberou? Vai ficar na terra por causa de algo que você maculou seu coração, trancou seu coração? Só por causa disso, vai ficar na terra, vivendo todo esse tempo, buscando a Deus, buscando a presença, vai ficar na terra por causa de uma coisa. Ali naquele momento, se a gente for aprofundar e entender, aquele ladrão teve uma oportunidade, ele agarrou a oportunidade e falou, Jesus, por mais que eu falei, por mais que eu errei, eu aceito a oportunidade que me é dada, pela graça, Jesus, me perdoa. Jesus, eu quero estar contigo. Ele tem uma oportunidade e aceita. E a gente tem várias e nega. Ele tem uma chance e aceita. Muitas das vezes a gente tem um monte e fala, eu deixo para amanhã. E se não houver amanhã? Eu costumo pensar comigo, a gente tem que viver o dia de hoje como se fosse o último dia. A gente tem que viver o hoje como se fosse a última vez. Conversando com o Diácono Osmar, ele me explica muitas coisas. E ele falou assim, eu vou fazer de tudo para entrar no céu. Eu vou fazer de tudo. Eu vou perdoar, eu vou lutar, eu vou buscar. Por mais que eu tenha esse temperamento, por mais que eu tenha isso na minha vida, eu vou lutar. Porque ele entende o que foi feito na cruz. O que foi feito na cruz não é algo banal, algo que a gente deixa de lado e escolhe quando quiser. Nega a si mesmo todos os dias. A cruz é todos os dias. Porque aquela mensagem que fala ao nosso coração, algo que enche o nosso coração de alegria, é boa. Aquela mensagem que fala, ó, vai dar tudo certo, é boa, eu concordo, eu gosto também. Mas a mensagem do perdão, da cruz, a mensagem acerca de Jesus, tem que arder todos os dias em nosso coração. Lá em Apocalipse a Bíblia diz que o amor de muitos esfriaria, porque gente nos últimos dias chamariam para si, escolheriam para si pessoas que falassem aquilo que agrada a ele ouvir, que escolheriam aquelas pessoas que falam aquilo que agrada, não o que Deus manda. E o recado que Deus quer dar à igreja, não troque a verdade do Evangelho por algo que vai te alimentar por um momento. Receba a palavra que te edifica todos os dias, não a palavra que te sustenta por 30 minutos, meia hora e meia. Aceite a verdade de Deus.
vou ficar bravo com o irmão lá. Olhou feio para mim, eu vou ficar cara feia para ele. Não quero olhar na cara dele. Isso não é atitude de crente. E acerca disso, depois de Jesus ter sido crucificado, a Bíblia diz que no último suspiro ele fala: está consumado. E se alguém te falou que os demônios ficaram felizes por Jesus ter ido para a cruz, Satanás e os demônios ficaram tristes, foi furioso, porque eles sabiam a porta que ia se abrir, eles sabiam a oportunidade que seria dada a cada um. Eu imagino Satanás e os demônios falando: arranca esse Jesus daí, não deixa ele cumprir aquilo que está na palavra. Mas ele cumpriu, ele morreu e entregou a sua vida por cada um de nós. E a Bíblia diz e deixa bem claro: o véu se rasgou de cima a baixo. Sabe o que significa isso? Deus criou um caminho de cima a baixo, porque o homem não tem poder de criar um caminho até Deus, mas Deus decidiu criar um caminho de cima a baixo para alcançar cada um. E esse caminho se chama cruz, e esse caminho se chama Jesus. Eu sei que é difícil ouvir isso, eu sei que é difícil, que bate em nossa mente e fala: não quero ouvir. Muitas das vezes quando ouvi mensagem sobre a cruz, eu falava: eu não quero ouvir isso, porque a mensagem da cruz é aquela que toca na ferida, no ponto mais profundo, no ponto onde que a gente fala: eu não quero ouvir isso de novo sobre isso. Por quê? Mas quando eu entendi que a mensagem da cruz é o que livra, restaura, purifica, nos enche, eu comecei a amar a mensagem da cruz. Eu comecei a buscar mais, saber sobre a cruz, sobre Jesus, sobre aquilo que Ele fez por cada um, porque a gente não merece. Se alguém olhar para você, se você ouviu lá fora: você merece tudo, Deus tem que fazer na sua vida, Deus tem que fazer, tem que te honrar, tem que te abençoar. É mentira! A gente não merece, mas mesmo sem merecer, Deus nos entregou. Então escute isso aqui: a gente não pode, mas teve um que pode, teve um que veio, teve um que se sacrificou para a gente ter uma oportunidade de chegar. E no Novo Testamento, após a cruz, é estabelecido o tempo da graça. E Jesus, depois desse fato ocorrido, ele ressuscita ao terceiro dia. Glória a Deus. Jesus ressuscita ao terceiro dia, passa um tempo com os discípulos e olha para eles e fala: mas é necessário que eu vá. Que Jesus veio, cumpriu a missão, mas era necessário ele ir. Só que ele não abandonou os discípulos. Olha atentamente, ele não abandonou os discípulos. Ele falou: eu vou, mas eu vou rogar ao Pai que envie outro Consolador. Jesus veio, fez o que fez, montou um caminho e uma porta, e não deixou ninguém sozinho, porque ele falou: eu vou rogar ao Pai. E ele rogou e veio o Espírito Santo. A Bíblia diz que os discípulos se reuniram e também clamaram. Jesus lá de cima, olhando para Deus, imagino eu falando: envia o Espírito, eu não quero deixar eles sozinhos. E o povo aqui da terra orando fervorosamente, falando: Pai, envia. Jesus falou que ia enviar, então envia, Deus. A gente precisa, porque o Espírito Santo, Jesus muito bem disse que ele convenceria o homem do pecado. O Espírito Santo é aquele Espírito que ia convencer o homem do que é errado. Eu imagino no meu pensamento, que o Espírito Santo convence o homem do pecado, pega o homem arrependido e coloca aos pés da cruz, vai entender aquilo que foi feito, e colocando aos pés da cruz, chega naquela palavra: ninguém vai ao Pai senão por mim, que é pelo Jesus. E chegando na cruz, há um caminho até o Pai. A Trindade se forma aí: Pai, Filho e Espírito. Isso é a Trindade. E isso é muito bom da gente perceber que, sem merecer, aconteceu tantas coisas para cada um. Sem a gente poder se achegar, aconteceu algo maravilhoso. E avançando, a gente vai ver que o Espírito convence, o Espírito Santo, ele que nos alerta acerca do que é errado, ele que nos alerta acerca do que é certo. Eu sei que você saiu da sua casa para vir aqui ouvir a palavra, não foi porque você quis, porque se dependesse da carne, se eu dependesse da carne, eu nem estaria aqui.
mas pelo Espírito me impulsionou e eu cheguei até ali. Pelo Espírito Santo você veio na sua casa para receber a palavra. E acerca do versículo que eu citei, que o amor de muitos iria se esfriar, é algo que está acontecendo, algo que a gente precisa buscar, é um avivamento para cada um. E questão do avivamento não é só pular, avivamento não é só falar em línguas, ficar sapateando, não. Avivamento é um quebrantamento de coração. Avivamento se constitui no coração, o movimento é depois, é consequência de um avivamento. E ser cheio do Espírito Santo, não se engane o que é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é só rodar. Ser cheio do Espírito Santo não é só falar em línguas. Ser cheio do Espírito Santo não é só marchar no poder. É bom, eu gosto. Mas ser cheio do Espírito Santo é praticar o amor. Ser cheio do Espírito Santo é liberar o perdão. Mas a pessoa que errou comigo, mas se você é cheio do Espírito Santo, você vai lá e perdoa. Mas fizeram algo contra mim, eu não gostei. Se tu é cheio do Espírito Santo, vá conversar. Não, mas o pastor falou algo que não me agradou, eu não gostei da pregação. Se você é cheio do Espírito Santo, você vive pelo Espírito, não vive pela carne. Se você está vivendo pela carne, eu te convido a viver pelo Espírito, porque só vai entrar no céu quem está com o Espírito Santo. O pastor Sandro muito bem colocou isso. O Espírito será tirado da terra, e quem tem o Espírito será elevado. Quem não tem, vai ficar. Porque a trombeta vai tocar. E o alerta que eu quero trazer a cada um: se encha do Espírito Santo. Busque cada dia mais a cruz para a sua vida. Não tome a cruz como um fardo para você carregar. Tome a cruz como uma medida de vida. Tome a cruz como algo que precisa estar em prioridade em sua vida. Porque muitas vezes a gente passa muito tempo no celular, vendo série. Não, eu tenho que conversar no WhatsApp, eu tenho que mandar mensagem no grupo todos os dias. Eu tenho que ficar com o celular na mão toda hora. Não, eu tenho que assistir aquela série que se eu não acabar, eu não vou ver mais. E se Deus decidisse passar o mesmo tanto de tempo que você passa com Ele, contigo na eternidade, será que você iria ficar no céu por muito tempo ou ia ficar só por 10 minutos? Se Deus decidisse tratar a gente da mesma forma que a gente trata Ele, eu não estou falando só de cada um que está aqui não, também estou falando de mim. Porque primeiro eu me analisei, eu falei: pai, eu tenho que mudar. Eu entendi o meu erro, eu falei: pai, eu tenho que mudar. E algo que eu entendi, que o Osmar me ensinou, é algo que eu entendi. Ele falou assim: não perca tempo de ficar com Deus. Não perca tempo de ficar com Deus. E algo que eu acho interessante, uma loucura é: se a gente não tem tempo para Deus na terra, o que a gente vai fazer na eternidade? Se a gente não tem tempo para Deus hoje, o que a gente vai fazer no céu? Lá nós vamos ver Deus todo dia. Jesus vai estar lá, vai ter um monte de anjos. Você vai querer ficar atrás de celular lá também? Você vai querer ficar atrás de série lá também? Se eu te falar uma coisa, eu sei que buscar a presença dói, porque a nossa carne não quer. Isso daqui não quer que a gente busque, mas quando a gente busca, quando a gente enche, quando a gente começa a transbordar do Espírito Santo, aí começa a mudar. Você começa a ficar com o coração mais sensível a Deus. Comece a buscar por Deus hoje como se fosse o último dia. Dedique a Deus o tempo que você quer que Deus dedique a você. Consagre a Deus aquilo que você quer que Deus faça por você. Você quer chave de carro, você quer bênção, isso não é proibido, isso não é pecado, tem que ter. Deus faz, Ele é fiel para cumprir isso. Mas mais importante que chave de carro, mais importante que o dinheiro que está no seu bolso, é a tua alma para Deus. Mais importante que tudo isso que a gente tem na terra, é a gente estar com Deus. Porque o culto não começa quando você entra da porta da igreja para dentro. O culto não começa quando você coloca um terno, uma gravata, um vestido, pega a Bíblia e coloca debaixo da mão. Não. O culto não começa quando a gente se reúne aqui. O culto começa quando você acorda. Tem a chance de viver mais um dia. Ali que tem que começar o culto. E a gente passa o dia se enchendo de outras coisas e quer chegar aqui e quer receber de Deus. Está errado.
Primeiro a gente tem que entregar a Deus para depois receber. A gente oferece a Deus, entrega o nosso sacrifício a Deus para depois Ele vir. Porque é muito claro na Bíblia, quando era se oferecido uma oferta, primeiro era oferecido a oferta, era cortada, era partida, era feita ali para depois Deus responder. E a oferta tem que ser perfeita a Deus. Não é só chegar aqui, glória a Deus, ficar conversando na hora do culto, ficar mexendo no celular, ficar olhando de cara feia para o irmão. Está oferecendo para Deus pela metade e quer receber por inteiro de Deus? Está errado isso. Se a gente quer receber de Deus por inteiro, é melhor a gente oferecer um culto por inteiro a Deus. Não é só chegar aqui e ficar parado, não. Eu não estou falando para você sair rodando, pulando toda hora, não. Isso daí é muito movimento. Eu estou falando para você prestar um culto a Deus que seja agradável a Deus, para depois você receber. Primeiro entrega, depois você recebe. Primeiro Jesus veio, fez, sacrificou, morreu, ressuscitou, subiu aos céus, para depois o Espírito Santo vir. Primeiro a gente entrega, para depois receber. Eu não sei como você chegou aqui, mas algo que o Espírito Santo manda eu te falar é que se você quer renovo, Ele vai entregar. Se você quer receber algo de Deus, Ele vai entregar. Só que tem algo muito importante que a gente tem que fazer primeiro: é aceitar a verdade de Deus e buscá-lo e oferecer o culto a Deus para depois receber. A gente entrega para receber. Não é fácil, é difícil. Mas se a gente fazer, Deus enche, porque Ele é fiel. Ele é fiel. E para finalizar essa mensagem, eu quero falar algo. A trombeta vai tocar. E quem estiver em santidade, porque a palavra diz lá em Salmos que a santidade ainda convém à casa do Senhor. Quem estiver em santidade, quem estiver se arrependendo dos seus pecados, porque a gente é falho. Romanos diz: todos pecaram, por isso fomos destituídos da glória de Deus. Mas eu tenho um alerta e uma notícia boa. Primeiro, o alerta: busque a Deus, busque ao reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Agora, a boa notícia é para você que está cheio de Deus. Quando a trombeta tocar, a gente vai subir. E quando a gente subir, vai acabar choro, vai acabar tudo aquilo que te deixa triste aqui. E a gente vai viver uma vida nova com Deus. Amém? Amém. Eu convido a todos a se colocar sobre os seus pés. E antes disso, eu quero fazer uma oração pela sua vida. Eu gostaria que você prestasse muito bem atenção na oração, porque eu vou usar textos bíblicos para fazer essa oração. Preste atenção na oração. Eleve seu pensamento a Deus. Feche seus olhos e busque a Deus agora, nesse momento. Pai, soberano Deus e eterno Pai, sei que a gente não merece, sei que a gente não pode nada, Pai. Mas a Tua palavra diz, Pai, a Tua palavra diz que se a gente negar cada dia a nossa carne e seguir o Senhor, quando a trombeta tocar, a gente vai subir aos céus. E algo interessante, Pai, é que quando a gente chegar no céu, tudo aquilo que a gente sofreu na terra, a gente vai deixar para trás. Vai ser alegria pura na Tua presença, Deus. Pai, eu quero rogar ao Senhor, manifeste o Teu Espírito Santo, aviva nos nossos corações. Não deixe a gente ficar uma igreja morta, Deus. Enche-nos da Tua presença. E quando a gente chegar no céu, a Bíblia diz que João, quando chegou lá, ele ouviu uma voz. Ele virou para ver quem estava falando. E a Bíblia começa a descrever como era Jesus. A Bíblia diz, oh meu Deus, que ele era lindo. E a Bíblia diz e começa a descrever Jesus de tal forma que fala assim: João, virei para ver quem estava falando comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés com um vestido comprido. Se
cingido pelos peitos com um cinto de ouro, e da sua cabeça os seus cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, os seus olhos como chama de fogo, os seus pés como latão reluzente, como se tivesse sido refinado em fornalha, a sua voz como voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada de 2 gumes, afiada, e o seu rosto era